Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindo ao nosso canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos conhecer os precursores das ciências sociais, aqueles personagens que desenvolveram os princípios das ciências sociais. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, aprecie os nossos conteúdos, por favor se inscreva, é a melhor maneira que tem para você ajudar o nosso canal, se inscrevendo. Divulgue também a todos os seus contatos o link do canal ou o link desse vídeo para que mais pessoas possam acessar os nossos vídeos. E outra coisa importante, deixe seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários, porque isso faz com que a plataforma do YouTube identifique que o vídeo é relevante, que o canal é relevante, e com isso vai distribuir o vídeo para muito mais pessoas. Vamos então, após a vinheta, ao nosso conteúdo de hoje. É importante que a gente não esqueça que, assim como todos os conhecimentos na antiguidade, eram objetos, as áreas do conhecimento eram objeto de estudo da filosofia. A partir de 2, 3 séculos atrás, começa a se formar áreas específicas de conhecimento relativas às ciências sociais. A sociologia, em seu princípio, abrangia os conhecimentos de sociologia e os conhecimentos da antropologia e da ciência política. O primeiro desmembramento que teve foi o da antropologia, no início do século XIX, e um pouquinho depois, mais ou menos na mesma época, também a ciência política. E a partir, então, do início do século XX, nós temos, então, as 3 áreas de conhecimento já perfeitamente definidas. Quais são os precursores desse estudo? Quais são as pessoas, os personagens da história que desenvolveram esses conhecimentos na modernidade, né? É isso que nós vamos ver hoje. Lembrando outra coisa, né? O estudo da formação das sociedades, que é a antropologia, dos estudos das relações entre os indivíduos, os grupos sociais e as relações de poder, faziam parte da economia política. E depois, então, nós tivemos a sociologia e a ciência política no desmembramento da economia política. Isso acontece no início do século XX. O primeiro pensador, o primeiro filósofo a tratar na modernidade desses assuntos vai tratar justamente sobre a ciência política, que foi Nicolau Maquiavel, ou Maquiavel. Ele nasceu em Florença, que hoje seria parte da Itália, né, uma área da Itália, em 3 de maio de 1469. 1469, século XV. E faleceu, veio morrer em 21 de junho de 1527. Então, quando nós fomos fazer o estudo específico da ciência política, esse é o primeiro autor que nós vamos estudar. Depois nós temos Montaigne, Michel de Montaigne, francês, nasceu em 28 de fevereiro de 1533 e faleceu em 13 de setembro de 1592. E ele é o pioneiro nos estudos antropológicos, da antropologia. Também quando nós formos estudar a antropologia, nós vamos começar por Montaigne. Depois nós temos um outro que foi economia política, né, sociologia e política, o primeiro contratualista, que foi Hobbes, Thomas Hobbes. Nasceu no Reino Unido em 5 de abril de 1588 e faleceu em 4 de dezembro de 1679. Então, ele é da área que era denominada economia política e que, no início do século XX, se divide em sociologia e política, especificamente mais na área de política. Depois nós temos Locke, John Locke, também nascido no Reino Unido, em 29 de agosto de 1632, falecido em 28 de outubro de 1704, também na economia política, né? Sociologia e política. Depois nós temos na França
nascido na França, Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu. Nasceu na França em 18 de janeiro de 1689 e faleceu em 10 de fevereiro de 1755. Também da economia política, sociologia e ciência política. Depois nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, nascido em 28 de junho de 1712, em Genebra, atualmente a Suíça, e faleceu em 2 de julho de 1778. Também economia política, sociologia e política. Depois nós temos Edmund Burke, irlandês, nasceu em 12 de janeiro de 1729 e faleceu em 9 de setembro de 1797. Economia política, né? Sociologia e política, mais voltado para política. E aí nós temos Auguste Comte, que é o criador do termo sociologia, embora ele também tenha abordagens políticas. E ainda nessa época, embora ele tenha criado o termo, né, não havia essa divisão, sociologia e ciência política, dentro da economia política. O nome dele era Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte, ou Auguste Comte. Nasceu na França em 19 de janeiro de 1798 e morreu em 5 de setembro de 1857. Faleceu em meados do século XIX. Depois nós temos Alex de Tocqueville, Alex Charles Henri Clerel, Visconde de Tocqueville, ou Alex de Tocqueville, também nascido na França, 29 de julho de 1805 e falecido em 16 de abril de 1859. Então viveu todo o século XIX, né? A vida dele toda no século XIX, e também economia política, mais voltado para a política. Aí nós temos Karl Marx, que é bem conhecido de todos, pelo menos de nome, né? Economia política também, mais voltado para a sociologia, a ciência política, mas também muitos aspectos da sociologia. Nascido em 5 de maio de 1818, na Alemanha, o que é hoje a Alemanha, né? E faleceu em 14 de março de 1883. Sua vida toda também no século XIX. Aí nós temos no Reino Unido Herbert Spencer, ou Spencer, nasceu em 27 de abril de 1820 e faleceu já no século XX, em 8 de dezembro de 1903. Nasceu no Reino Unido e é um dos pioneiros na antropologia, né? Evolucionismo ou o darwinismo social. É a área de estudo ou a teoria que eles desenvolveram, tanto Spencer junto com Taylor. Edmund Bernard Taylor, também nascido no Reino Unido, na Inglaterra, em 2 de outubro de 1832, falecido também no século XX, em 2 de janeiro de 1917. São os dois grandes precursores, então, da antropologia moderna. E a teoria dele é até conhecida como evolucionismo ou o darwinismo social. Então, nós vamos estudar quando estivermos vendo a antropologia. Aí nós temos Pareto, Vilfredo Pareto, que, embora seja considerado italiano, porque é filho de pais italianos, ele nasceu, na verdade, na França, em 15 de julho de 1848, e faleceu também no século XX, em 19 de agosto de 1923. E ele começa a fazer a distinção entre a economia e a sociologia, né? Lembra-se que nessa época de Pareto nós tínhamos ainda a economia política. Então ele começa a fazer essa distinção entre a economia e a sociologia, né? As ações lógicas e as ações não lógicas. Então nós vamos estudar também um pouco de Pareto quando nós começarmos os estudos da sociologia. Aí nós temos Durkheim. Durkheim
Davi-Émile Durkheim, nascido na França, 15 de abril de 1858, faleceu em 15 de novembro de 1917, também no século XX, e fez a consolidação da área de estudo da sociologia e a criação do método de estudo na sociologia. Então, duas coisas muito importantes. Ele consolida a área da sociologia e também cria o método de estudo. Embora, na sua época, ele estava atuando na área da economia política. Aí nós temos Boas, Franz Boas. Nasceu na Alemanha em 9 de julho de 1858, morreu em 21 de dezembro de 1942 e é um dos grandes antropólogos modernos, dos primeiros grandes antropólogos modernos. Aí nós temos, também conhecido de vocês, pelo menos de nome, Max Weber, o nome é Maximilian Karl Emil Weber. Nasceu na Alemanha, o que é hoje a Alemanha, em 21 de abril de 1864 e morreu em 14 de junho de 1920. Também é uma das bases da sociologia, da ciência da sociologia, embora na sua época também era denominada ainda economia política. E Lévi-Strauss, ou Claude Lévi-Strauss, belga, nasceu na Bélgica em 28 de novembro de 1908, então esse nasceu no século XX e faleceu em 30 de outubro de 2009, neste século XXI, e é considerado o pai da antropologia moderna. Então, isso nós vamos estudar quando estivermos vendo a antropologia. Então, esses são os principais autores que nós vamos estudar nas ciências sociais, na antropologia e nas ciências políticas. Importante é de conhecer esse início, que essa época em que tudo estava misturado, aí começou a ser feito o desmembramento dessas ciências, dessas áreas de conhecimento, para nós termos, então, o que nós temos hoje, as três áreas específicas de conhecimento, que são a sociologia, a ciência política e a antropologia. Começamos na próxima semana com a sociologia. Começamos a ver, então, desde os autores mais modernos, mais antigos, até os mais recentes, nessa base da sociologia, que vai nos ajudar nos entendimentos sobre a administração. Aqui está a citação que nós escolhemos para esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixe seu feedback, positivo ou negativo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.